Olá, moçada! Professor Alberto Cobra, pelo Implacável Concursos, passando para fazer um esquenta especial para a GM de Guaratuba, Banca UniOeste, uma banca boa, uma banca que cobra a questão assim, bem no padrão, nem muito fácil, nem muito difícil, ok? Vamos lá? Vamos fazer algumas questões, então. Sem mais delongas, vou mostrar algumas para vocês. Olha isso! Aqui e aqui. Veja só. Devo estar aparecendo aí num dos cantos da tela. GM de Guaratuba. Olha lá a primeira questão de 2022, hein? Aliás, assunto que a UniOeste gosta. Olha isso. A cidade alternativa que é equivalente, semelhante, né? Equivale. A radiciação, raiz quinta de 2 a quarta. Olha, quem já viu isso faz em uma linha. Por isso que eu coloquei a questão. Quem nunca viu, cara, dá taquicardia. Olha só a questão. Qual é a alternativa? Que equivale à radiciação, é uma raiz. Vou colocar aqui. Raiz quinta de 2 a quarta. Ó. Raiz quinta de 2 elevado a quarta. Muito bem. Como é que eu faço essa radiciação? Bora lá. Deixa eu chamar aqui você para a tela cheia. Assim. Olha isso. Raiz quinta de 2 a quarta. Repare que tem uma base, expoente da base, expoente da raiz. Uma base, expoente da base, expoente da raiz. Gente, para você extrair uma raiz como essa, é muito simples. Só que é simples para quem já viu. Para quem nunca viu, o cara começa a decompor, ver quem consegue sair, quem que fica dentro, reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria. Você não, você faz assim, ó. Mantém a base. Como? Mantém a base. 2. Mantém a base. Divida o expoente da base pelo expoente da raiz e deu. Mantém a base. Divida o expoente da base, que é 4, pelo expoente da raiz, que é 5. Se for exato, você divida. Se não for, você deixa assim. Portanto, a raiz quinta de 2 a quarta é equivalente a 2 elevado a 4, que é uma regra, hein? Regra assim, ó. Conserva a base, mantenha a base. Divida o expoente da base pelo expoente da raiz. Vamos supor que fosse outra questão. Vamos supor que fosse assim, ó. Raiz cúbica de... Vamos melhorar. Raiz sétima de 16. Raiz sétima de 16. Professor, não tem expoente aqui. Tem sim, é número 1. Mas você pode decompor o 16, quer ver? Você faz assim, ó. 16, decompõe. Dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. 16, coincidentemente, é 2 a quarta. Então, isso aqui ficaria raiz sétima de 2 a quarta. Ó. Okay? Extração de raiz, não tem conversa. Isso é igual. Conserva a base, 2. Divida o expoente da base pelo expoente da raiz, 4/7. Ok? Professor, e se o número de cima for maior do que de baixo? Não tem problema algum. Ó, raiz quarta de 64, que seja. Muita gente vai lá, 8. Não, a raiz é quarta. Decompõe o 64, ó, decompõe. Dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é igual raiz quarta de 2 a sexta. Não tem conversa mole. Olha uma questão boa para cair, ó. Conserva a base, 2. Divida o expoente da base pelo da raiz. 6 dividido por 4. Ó, não é para fazer número com vírgula, mas dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, ó. 2 elevado, simplifica por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. 2 elevado a 3 meios. Essa é a radiciação.
Ok? Vamos encerrar com uma simples aqui, quer ver? Simples. Ó, raiz cúbica de 7. Claro, eu sei que não dá exato, não dá para decompor o 7, não dá para fazer nada. Mas usa a regra. Conserva a base, ó, 7. Conserva a base. Divida o expoente da base. Como não dá para decompor, lembra que aqui tem o número 1. Ó. Divida o expoente da base, 1 pelo expoente da raiz. Pronto. Tem um belo resumo aqui de como você faz para extrair raízes. Questão que o Oeste adora. Isso para extrair. Extrair. Desapareça com a raiz. Maravilha? Resposta do nosso teste, 2 elevado a 4 quintos. Ó, 2 elevado a 4 quintos. Vou mostrar para você lá o teste, ó, 2 elevado a 4 quintos. Está lá, ó, alternativa A. Ah, não, presta atenção. Ó. B, 2 elevado a 4 quintos. Repare que ele tenta te confundir. Ó, no 2 elevado a 5 quartos. Divide o expoente da base, que é o 4, pelo expoente da raiz, que é o 5. 2 elevado a 4 quintos, resposta B de bola. Show? Depois você vai lá, toma sua aguinha, volta, respira e revisa. Vamos ver aqui o número 2. Vamos lá ver o número 2. Já chamo você para a tela cheia. Olha isso. Vamos ver aqui, aqui e aqui. Olha só. Guaratuba, Paraná, Banco Noroeste 2022. Ao se lançar dois dados idênticos, 6 faces cada dado, simultaneamente, qual a probabilidade de sair dois números iguais, dois números idênticos? Ok? Vamos lá. Vamos sair daqui, vou chamar você para a tela cheia. Está aqui você na tela cheia. Vamos ver. Quando você lança dois dados idênticos, veja só. Questão de probabilidade, a UniOeste gosta muito da definição. Você deve ter aprendido aí, em muitos cursinhos, que a probabilidade de A união com B é o P de A mais P de B menos P de A inter B mais 3 Pai Nosso e 4 Ave Maria. Para com isso, deixa isso para a sua concorrência. Você vai usar a probabilidade assim, ó, probabilidade em qualquer exercício. Eu falei qualquer, por isso é uma regra. A gente tem que saber o conceito, não decoremos. Para você calcular qualquer probabilidade, você vai dividir, é uma razão, entre o número de casos possíveis, número de casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis. Olha só, quando você tiver algum evento, por exemplo, lançar dois dados, existem todos os casos possíveis, tudo aquilo que pode acontecer. Esse número vai aqui embaixo. E existe aquele que você deseja, número de casos favoráveis. Ok? Dividir um pelo outro, acabou, gente. Você já tem a probabilidade. Professor, mas é simples assim? Resposta, sim. É simples assim. Ok? Exemplo, quer ver? Dos números de 1 a 10, entre os números de 1 a 10, fora do teste, ó. Quais são os números de 1 a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantos são? São 10. Ó. Eu vou sortear um deles. Se eu vou sortear um deles, são 10 possíveis. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de acontecer um múltiplo de 3? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Não tem conversa mole. Possíveis. Eu vou sortear qualquer um deles. De 1 a 10, total, 10. Número de casos favoráveis. Eu quero que saia um múltiplo de 3. O primeiro múltiplo de 3 é ele mesmo. 3. 1 vezes 3. 3, 6, 9. São 3 múltiplos de 3. Então, a probabilidade será 3 décimos. Simples assim, ó. 3 sobre 10. Você pode dar a resposta de duas maneiras. Aliás, até em 3 maneiras. 3 sobre 10 é uma resposta. Se você dividir 3 por 10, vai achar 0,3. E 0,3
é 30 dividido por 100, ou seja, 0,3 significa 30%. Portanto, favoráveis sobre possíveis, conta tudo que é favorável, tudo que é possível. A resposta normalmente vem assim, na divisão, na razão. No máximo, simplifica. Se não, ele divide e 0,3, 30%. 0,4, 40%. 0,52, 52%. 0,75, 75%. 0,17, 17%. E assim sucessivamente. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele lançou 2 dados. Gente, cada dado são 6 faces, numeradas de 1 a 6. Então, você lançou 2 dados, ó. Primeiro dado, segundo dado. Quer ver que coisa simples? Vamos ver quantos são os casos possíveis? Quantos são? Se você lançar o primeiro dado, você pode obter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. São 6 possibilidades para o primeiro dado. Se você lançar o segundo dado, também são 6 possibilidades, e aqui vem o erro do concurseiro. Ó. 1 dado, 6. 2 dados, 6. Os 2 dados, o cara falou 12. Não. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Temos princípio multiplicativo sempre. 6 possibilidades para o primeiro, 6 possibilidades para o segundo. Casos possíveis, 36. Ó. Esses aqui são todos os casos possíveis. Quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, até 6, 3, 2, 3 até 6. Você não precisa saber disso. 4, até 6, 5, até 6, 6, até 6. 36 casos possíveis ao lançar 2 dados. Se você lançasse 3 moedas, olha para a sua prova. Primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda. Vai lançar 3. Ou da cara ou da coroa. Possibilidades, todos possíveis para a primeira moeda. 2, cara ou coroa. Para a segunda moeda, 2, cara ou coroa. Para a terceira, 2, cara ou coroa. Para as 3 juntas, cuidado. Muita gente faz o princípio somativo, 2 mais 2 mais 2. Princípio multiplicativo. 2 para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira, sempre princípio multiplicativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 18. São 8 possibilidades, 8 casos possíveis. Vou encerrar, quer ver? Lança 2 moedas, uma moeda e um dado. Quantos são os casos possíveis? Porque os favoráveis, ele vai te dizer que é muito simplesinho você contar. Possíveis, quer ver? Lança uma moeda, outra moeda e um dado. 2 moedas e um dado ao mesmo tempo. Todos os casos possíveis, quantos são? Primeira moeda, 2, cara ou coroa. Segunda moeda, 2, cara ou coroa. Um dado, 6, de 1 a 6. Total, princípio multiplicativo. 2 vezes 2, 4 vezes 6. 24 casos possíveis. Mesmo que você tenha dificuldade de saber quais são, o examinador não vai perguntar quais são, ele pergunta quantos são. Lançou 2 dados. Casos possíveis, olha, só isso, ó, 36. Esse é o número de casos possíveis. Casos favoráveis, o examinador deseja que você tenha 2 números idênticos. Como assim, professor, 2 números idênticos? 1 no primeiro, 1 no segundo. 1. Bom, agora é fácil você perceber. Você quer os 2 idênticos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos favoráveis. 6 casos que te interessam. 6 casos onde você vê 2 números idênticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos favoráveis. Resposta: 6 sobre 36. Mas dá para simplificar. Dá para simplificar por 6. Então, ele vai dar a resposta assim, ó. Por 6, 6 por 6 dá 1, 36 por 6 dá 6. Resposta: 1/6. Simples assim, ó. Olha aquelas fórmulas homéricas que você aprendeu. Então, na hora, quando vier a questãozinha de probabilidade, lembra disso, ó. Favoráveis sobre possíveis.
tudo que eu desejo sobre tudo que pode acontecer. E é contagem mesmo. Professor, mas se fosse 8 dados, cairia em prova de terceiro grau, onde entra cálculo diferencial integral, que não tem. Aí sim, tem uma baita de uma fórmula. Mas, gente, para concurso que você vai ganhar aí 25, 30 pau. Aqui o examinador quer saber se você conhece o conceito. Conhece o conceito? Pronto, favorável sobre possíveis. Beleza? Bora lá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para você a questão. Está aqui, aqui e aqui. Ó. Olha lá a questão. Dois números idênticos, 6 entre 36. Resposta A, 1/6. Simples assim. Maravilha? Vamos ver mais um. Olha o terceiro. Ó. Banco no Oeste. Eu vou apagar aqui o quadro, vou ler e já te chamo para a tela cheia. Já te chamo para a tela cheia. A questão está aí no seu monitor, né? Diz assim: a área de um quadrado é 20 metros quadrados. A área de um quadrado, eu tenho que saber como é que é a área de um quadrado. A área de um quadrado é de 20 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse quadrado? Olha, a questão é relativamente simples, desde que você conheça um pouquinho daquela radiciação que nós vimos lá na questão 1. Quer ver? Ele disse assim, ó, o lado de um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais. Olha lá. Lado, pode chamar de x e de x, ó. L e L, do jeito que você quiser. Quadrado, todos os lados iguais. A área, ele está falando, é de 20 metros quadrados. Só que, gente, área de um quadrado, vamos chamar de L, né? L, ó, L. Podia ser X também, né? Mas não é para decorar. L é lado. E essa é a área. Área de qualquer quadrado, ó, isso você tem que saber. A área de qualquer quadrado é o lado elevado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Base vezes altura, por isso que é L ao quadrado. L vezes L. Tem gente que fala 2L. Não. L vezes L, L ao quadrado. Essa é a área. Ele está dizendo que essa área vale 40, essa área vale 20 metros quadrados. Isso quer dizer que a área, que é L ao quadrado, vale 20 metros quadrados. Então, L ao quadrado vale 20. Significa que o L é a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada, gente, aqui tem o número 2 e esse 20 tem expoente 1. Claro que dá para extrair. Se eu quisesse, eu faria assim, ó. Olha só. Raiz de 20 é raiz quadrada, não se escreve 2, de 20 é a primeira. Daria 20 elevado a 1 sobre 2. Ó. 20 elevado a 1 sobre 2. Mas não tem isso nas alternativas. Já te mostro. Bom, se não tem isso, olha como você pode fazer. Decompõe o 20. Ó. Decompõe. A gente viu lá na decomposição. 20 dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Portanto, esse 20 aqui, ó, é a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5. Ó. 2 vezes 2 vezes 5. Ó. 2 ao quadrado vezes 5. Ó. 2 vezes 2 vezes 5. O lado vale. Raiz de 5 não é exato. Deixa lá dentro. Raiz de 5 não é exato. Mas a raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 vale 2. E lá dentro permanece o raiz de 5. Então, o lado desse quadrado, questão que o une oeste, apesar de simples, cobra bastante. 2 raiz de 5. Você vai verificar lá nas alternativas, ó. Repare, ó, 2 raiz de 5. Vamos ver, vamos lá nas alternativas, vamos mostrar a questão aqui. Aqui apareceu a questão, olha lá ela. Quanto vale a medida do lado desse quadrado? Resposta D de dado. 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. Beleza? Guarda bem. Depois você vai lá, toma aquela sua aguinha, retorna. Ok?
e revisa. Muito bem. Vamos para mais uma? Olha isso, ó. Número 4. Outra questão. Outro tipo que a UniOeste adora. Eu vou ler, já te chamo para a tela cheia. É as chamadas razões, né, proporções, porcentagens. Veja só. 2022, outra vez. Uma família comprou uma pizza para o jantar. Então, imagine uma pizza redondinha, bonitinha para o jantar. O pai comeu 2/5 da pizza. Deixa eu apagar isso aqui. Assim. Então, você imagina a pizza. Ele, aqui está a pizza. Aí o pai. O que o pai fez? O pai comeu 2/5. Agora, quer ver o erro da maioria? Veja só. Vou chamar você para a tela cheia e depois eu continuo a ler para você. A pizza você pode chamar de P, ó. Vou chamar a pizza de P. O pai comeu 2/5. Cara, ninguém come 2/5. A gente come 2/5 da pizza. É o que o cara esquece de fazer. Ó. Ele comeu 2/5 de P. Ó. É isso que ele comeu. Porque comer 2/5 vai passar mal. Tem que comer 2/5 da pizza. Você pega a pizza, divide em 5 pedaços, ele comeu 2. 2/5 da pizza. Não é só escrever o 2/5. Aí veio a mãe. Olha lá. A mãe também comeu. Só que a mãe comeu. Comeu o quê? Está escrito ali, eu já te chamo para a questão. Ó. A mãe comeu 1/4 da pizza. 1/4. Olha o que os caras esquecem. Ó. Da pizza, do P. Não é 1/4 sozinho, é 1/4 do P. Você tem uma pizza inteira, um P. O pai comeu 2/5 do P, a mãe comeu 1/4 do P, e aí vem os filhos. Ah. Os filhos comeram 1/10 cada um. Então, o primeiro filho comeu, ó, comeu 1/10 da pizza. Só que são 2 filhos. E os 2, cada um deles comeu a mesma quantidade. Então, se o primeiro comeu 1/10 da pizza, o outro também comeu 1/10 da pizza. Então, os 2 juntos comeram 2/10. 1/10 do P mais 1/10 do P, 2/10 do P. Como é que você vai saber se a pizza deu para todo mundo, se não sobrou pedaço ou se sobrou? Então, veja, eu vou somar esse mais esse mais esse. Eu vou somar para ver tudo que comeram. Ó. Tudo o que comeram. Gente, olha que questão simples. Ó. Basta você fazer P, P e P. O pai comeu 2/5 do P, que é 2P sobre 5. 2/5 do P. A mãe comeu 1/4 do P. 1P sobre 4. Isso aqui está comido. E os 2 filhos juntos, 1/10 de P mais 1/10 de P, que dá 2/10 de P. 2/10 de P, você pode simplificar, ó, 1/5 de P. Isso que comeram. Para você saber o que comeram, tem que tirar o mínimo. O mínimo entre 5, 4 e 5. Ó. Qual é o mínimo entre 5, 4 e 5? Claro, você vai do lado e decompõe, né? O 5, o 4 e o 5. Você vai ver que o mínimo entre 5, 4 e 5 dá 20. Professor, como é que dá 20? Decomponha. Dá por 2, 5, 2 e 5. Dá por 2, 5, 1 e 5. E dá por 5, ó, 1, 1, 1.
5 vezes 2, 10, vezes 2, 20. Mínimo é 20. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2p dá 4p. 20 dividido por 4, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1p dá 5p. E 20 dividido por 5 dá 4. Vezes 1p dá 4p novamente. Ok? Então, tudo que comeram, 4p mais 5, vamos lá ver se está tudo certinho. 2 quintos de p, está aqui, é 2 quintos de p, sim. A mãe comeu 1/4 de p, certinho. E os dois filhos comeram 1/10 cada um. 1/10 mais 2, 1/10 dá 2 décimos, 1 quinto. 2 quintos de p mais 1/4 de p mais 1 quinto de p. Mínimo 20. 20 por 5 dá 4. Olha só, hein? Presta atenção. 20 por 5 dá 4. Vezes 2p dá 8. Bem que estava achando que era pouca pizza. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. 20 por 4 dá 5. Vezes 1p dá 5p. E 20 por 5 dá 4. Vezes 1p dá 4p. Quanto comeram? Comeram 8p mais 5p. Dá 13p. E 13p mais 4p dá 17p sobre 20. Isso aqui, cara, é o que comeram. Faça esse exercício 1000 vezes, porque ele é rápido. Ó. A pizza é 1p. O pai comeu 2 quintos do p, a mãe comeu 1/4 do p, 2 filhos, cada um comeram 1/10 do p, 2 décimos de p. Soma tudo, tira o mínimo e você vê o que comeram. Quanto comeram? Comeram 17p sobre 20. Agora, deixa eu te contar um segredo. Sobrou pizza. Sobrou. Quanto sobrou? Você vai lá para o YouTube, o cara pega o 1p, subtrai 17p sobre 20, faz um sistema de equações, ou uma subtração, né, de equações com o p. Não precisa, cara. Isso aqui é o que comeram. Ó, respira. Comer. Olha o que é um conceito. Então, sobrou. O que é que sobrou? Sempre assim, quer ver? Por isso que o P é importante. Ó. Você pega a pizza inteira, não interessa o tamanho que ela é, pequena, média, grande, gigante. Pega o P, divide em 20 pedaços, é isso que quer dizer. Ó. Pega o P, divide em 20 pedaços e comeram 17. 17 dos 20. É isso que é uma razão. E eu não sei por que o pessoal não explica isso. Se você pegou a pizza, dividiu em 20 pedaços e comeu 17, é o que está escrito ali, sobraram 3 pedaços dos 20. Simples assim, ó, é mentalmente que você faz. Pega o P, divide em 20 pedaços de comeram 17. Sobraram 3 dos 20 pedaços do P. Essa é a resposta. Ó. 3 vinteavos do P. Respira. Comeu, comeu, comeu. Soma tudo, tira o mínimo. Comeram, tá? Se comeram, 17p sobre 20. Pega o 20, divide por p, pega o p, divide por 20, são 20 pedaços. Comeram 17. Comeram 17, sobram 3 dos 20. É a sobra da pizza. Maravilha! Para encerrar, mais um. É o último. Deixa eu te mostrar primeiro como é que está lá no enunciado. Deixa eu te mostrar o probleminha. Aqui, aqui e aqui. Olha lá. Ó. O que sobrou? Letra C. C de cebola. 3 vinteavos. Dos 20, sobraram 3 da pizza. Maravilha? Muito bem. Repara que a pergunta é: quanto restou da pizza? Restou 3 vinteavos da pizza. Eita! Vamos para o último? Mais umzinho. Dá tempo. Aqui, aqui e aqui. Olha só. Quinto, é o último agora. Uma pessoa vai ganhar um terreno. Ela tem 5 opções de escolha. Ela escolhe o terreno de maior área.
qual das alternativas ela escolheu. Vou colocar aqui no quadro, rapidinho, as 4 figurinhas. 3 minutinhos você termina o teste. E já é a última. Olha só. Primeiro ele colocou um quadrado, 50 metros de lado, ó, você já sabe, ó. Quadrado com 50 metros de área, de lado, como é que se calcula a área disso? Ó, 50 e 50. A área de um quadrado, já te chamo para a tela cheia, é lado vezes lado. Ó. Lado vezes lado. Ou então, lado vezes lado, lado ao quadrado. Essa é a área do quadrado. Aí você tem um triângulo retângulo. Ó. Triângulo. Triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas como está em retângulo aqui, já te chamo para a tela cheia. Ó. A base é 80. E a altura é 60. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Aí, ó, aí você tem uma área circular. Você tem um círculo, assim, ó. Área do círculo, o diâmetro é 50 metros. Se o diâmetro é 50 metros, o raio é 25 metros. Cuidado, hein? Diâmetro é de ponta a ponta 50 metros. O raio é 25. Deixa eu calcular essas 3 áreas rapidinho aqui para você em tela cheia. Aqui. E já te passo a quarta. Olha só. Quadrado, lado 50. Área, 50 vezes 50, 50 ao quadrado. 50 ao quadrado, 50 vezes 50, essa área dá 2.500. Pronto, essa é a do quadrado. Quando é um triângulo retângulo, assim, ó, repare que essa é a altura. Ó. Essa é a altura. Então, você tem base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. A área desse triângulo, a base é 80, a altura é 60 sobre 2. 60 vezes 80 dá 2.400, dá 60 vezes 80 dá 4.800. Divide por 2, ó, 2.400. Já deu uma área menor. Ok? Área de um círculo, área circular. Olha só, é π vezes r ao quadrado. Está acabando, já está acabando. O π é um número que vale 3,14 e o raio é 25. Ó. 25 elevado ao quadrado. Estamos quase no fim. Olha só, a área é igual 3,14 e 25 ao quadrado é 625. Não precisa nem fazer conta. Se fosse 4 vezes 625, 1.250, 2.500. Claro que esse número dá bem abaixo de 2.500. Ok? Claro, é só pegar os 625 e multiplicar por 3,14. Mas dá menor, bem menor que o 2.500. E o último, esse aqui você vai ter que guardar. Último. O famoso triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. E ele me deu o lado, ó. Já projeto para você. 40 metros. Esse é o lado, 40, 40 e 40. Aqui, gente, repare que não é triângulo retângulo, é um triângulo equilátero. A área dele também é base vezes altura sobre 2. A base é 40. Ó, a base é 40. A altura eu não sei, sobre 2. Aqui você vai ter que guardar. Ó. Triângulo equilátero é a única coisa que você vai ter que guardar. Ó. A altura de um triângulo equilátero. Como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero? É o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero sempre. O L, que é o lado, né? É 40. 40, raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 20 raiz de 3. E a raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Então, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 40. A altura é 20 raiz de 3 sobre 2. Simplificou aqui, ó. 20 vezes 20.
Essa área dá 400 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, cara. 1,7. Se fosse raiz de 4, seria 2. E 2 vezes 400 dá 800. Menor do que 2.500. Não é para você fazer a conta, ele só quer saber qual é a maior área. Resposta. Maior área é a área de um quadrado. Ok? Vou projetar você a questão só para você ver a alternativa. E a área de um quadrado, qual das alternativas ele escolheu? Ele escolheu a área quadrada com 50 metros de lado. Alternativa A. Maravilha? Tranquilinho? Muito bem. Você tem 5 questões ótimas aí para seu esquenta, né? Da prova de Guaratuba. Banco Unioeste, sugestão sempre. Revisa assim. Tenho certeza que tem novidades aí para você. Beleza? Até a próxima. Beijo no coração. Tchau.